Olá, pessoal. Sou a Fernanda Siqueira, sou a psicóloga. Estou aqui para dar continuidade ao tema do autismo em mulheres e falar um pouquinho sobre os outros critérios de diagnóstico, tanto dentro do DSM como pode estar sendo visto ali na lista não oficial da Samantha Craft. Beleza? Bom, e para quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma checadinha lá, que é o autismo em mulheres, que eu falo sobre os dois critérios. Então, o critério 1, que seria a dificuldade na comunicação e interação social, e o 2, que seriam os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, beleza? Mas não tem problema, se você quiser continuar assistindo daqui, você pode assistir esse e depois só dar uma conferida lá para você entender, porque todo diagnóstico ele segue critérios. Não adianta, mas eu me identifiquei com esse critério aqui. Não, isso não te faz uma pessoa autista, ok? Porque assim, para a gente fechar um diagnóstico de autismo, são 5 critérios. Então, lá no vídeo anterior eu falei de 2 critérios e nesse daqui eu vou falar dos outros 3 restantes. Então, para a gente fechar um diagnóstico de autismo, a pessoa precisa estar dentro dos 5 critérios. Não adianta estar só em um ou só em outro ou em dois. Não, tem que estar ali nos 5 critérios, ok? Então, falando do critério 3, que seriam sinais presentes desde o início do desenvolvimento, ou seja, os sinais então vão aparecer na infância, mesmo que se tornem evidentes mais tarde. No caso do autismo, o nível 1 de suporte, pode aparecer isso um pouco mais tarde. Em meninas é mais difícil da gente enxergar, né? Em meninos é um pouquinho mais claro, né? Mas ainda assim, o nível de suporte ainda é mais difícil de ser diagnosticado. É bem comum crianças autistas de nível de suporte serem diagnosticados um pouco mais tarde do que os níveis de 2 e 3 de suporte, porque os traços eles ficam muito mais claros, muito mais evidentes mesmo, né? Todas as dificuldades desses níveis eles ficam muito mais, vamos dizer assim, escancarados. E como pode se manifestar então de acordo com a Samantha Craft, que lá no vídeo anterior, inclusive, eu expliquei quem é Samantha Craft, que é uma lista não oficial, ou seja, uma lista que não serve para fechar diagnóstico, mas ela pode dar um norte para uma possibilidade de diagnóstico, ok? Então, na infância, né, elas preferem brincadeiras solitárias ou imaginativas, com mundos internos e ricos. Ela pode estar brincando com outras crianças ali, porque ela entendeu como é a parte social, né, da socialização, e ela pode até ali, mas ela traz muita criatividade, muita imaginação para as brincadeiras, né? E dentro delas é muito mais, tem muito mais riquezas de detalhes, né? São descritas, então, como maduras demais ou esquisitas. Eu não lembro se eu era vista só como madura, só como esquisita, ou se era as duas, mas eu tinha. As pessoas normalmente tinham esse olhar para mim, que eu parecia muito mais velha do que a idade que eu realmente tinha na época, né? Criança, adolescência, enfim. E também que eu era muito chorona, né? Eu era uma criança muito chorona. Então eu chorava por tudo. E ninguém sabia por quê, na maioria das vezes. Eu só chorava e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, era conhecida como sensível demais, enfim, dramática demais. E aí foi aumentando os rótulos, né, para mim. Na adolescência, então, elas aprendem a mascarar mais esses comportamentos, né, autistas para se encaixar socialmente. Então, que isso pode aumentar ainda mais o sofrimento interno. Porque lembrando, se a gente entender que quem somos, o como a gente é algo que todas as vezes que o mundo nos força a ser diferente do que somos, ou quando a gente, pelo jeito da gente de ser, como a gente é, isso a gente pode entrar em várias pautas aqui, por exemplo, do racismo, da homofobia, da xenofobia.
várias coisas, assim, que a gente pode entender, porque quando a gente não é aceito pelo que a gente é horrível você ter que se forçar a ser algo que você não é, para ser sentir minimamente aceito ou para ter minimamente um pouco de respeito pelas pessoas, né. Então, principalmente na adolescência em que lembrando que a adolescência é um marco complexo demais do ser humano, eu acho não, tenho certeza que é das fases mais complicadas do ser humano, do desenvolvimento, porque está acontecendo muitas mudanças internas e externas, tanto no corpo das meninas quanto no dos meninos. E os papéis sociais também vão começar a ser cobrados, né? Posturas, comportamentos, atitudes, enfim, relacionamentos amorosos, um monte de coisas ali. E a mudança hormonal também faz deixar tudo muito mais intenso. Para uma pessoa autista, isso fica. Se para uma pessoa típica, né, que seria uma pessoa que está dentro do padrão de desenvolvimento esperado, é, já é difícil essa fase, para uma pessoa autista é mais difícil ainda, né? Então, ela acaba se forçando a ter atitudes e comportamentos daquele grupo que ela acabou sendo aceita ou que ela queria ser aceita, enfim. Mas o sofrimento dela é muito maior, porque ela tá negando quem ela é, porque ela acredita, acabou acreditando que o jeito dela de ser é errado, não é normal, é estranho, é esquisito. Gente, ninguém quer parecer estranho e esquisito. As pessoas podem até dizer: "Ah, eu não ligo das pessoas me verem como estranha e esquisita. Ah, é normal isso pra mim". Mas lembrando que quando alguém vê de uma forma negativa você ser assim, automaticamente, dependendo da idade que você tem ali, da adolescência principalmente, se você não tem um bom repertório emocional, se você nunca fez terapia na vida, que é o meu. Isso aqui, todos os exemplos que eu dou, eu gosto de dar os meus próprios para as pessoas talvez entenderem melhor, né? Então, assim. É, tem a questão do corpo da menina, se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, se tem peito, não tem. Aí tem que, se eu, todas as vezes que eu compartilhava algum interesse que eu gostasse muito, por exemplo, eu tenho até hoje, mas ele tá escondido, um urso de pelúcia enorme. Que ele era o eu não sabia, mas ele era o meu objeto de suporte, ele me ajudava a me autorregular. Então eu abraçava, abraçava, abraçava. Imagina eu adolescente falar que eu ainda tinha um urso desse, pra chorar, pra abraçar. As pessoas riam da minha cara, né. Eu sofri bullying na escola por N coisas, eu era vista como a esquisita, né, a desleixada, então aí quando eu comecei a receber todas essas informações, eu comecei a olhar para as outras meninas que eram mais aceitas na escola principalmente, né, e comecei a tentar me vestir como essas pessoas. Porque assim, o meu gosto pra moda, ele é muito incomum. Por mais que vocês estão olhando, né, através dos vídeos aí as roupas que eu uso, já tá instaurado em mim algumas coisas. Então hoje eu tô aprendendo a redescobrir o meu próprio estilo, o que eu realmente gosto, o que eu não gosto. Eu gosto de moda, eu gosto da moda, eu gosto de ver, mas eu também preciso saber o quanto disso que eu tô vendo se encaixa em quem eu sou. E todas as vezes que eu neguei quem eu era, foi onde eu me deprimi, foi onde eu tive crise de ansiedade, crise. Bom, as crises existenciais, elas eu já entendi. Já aceitei que vai ser para sempre. Eu sempre vou questionar a minha existência no mundo e hoje eu lido com isso de uma forma melhor. Mas lá atrás, na adolescência, eu não conseguia lidar tão bem assim. E ninguém sabia, que é o pior, né? Porque eu não conseguia falar com as pessoas. Critério 4. Prejuízo significativo em áreas importantes da vida, então, de acordo com o DSM-5, essas dificuldades, então, elas vão interferir no funcionamento social, escolar ou ocupacional da pessoa. Por quê? Todo diagnóstico de, né, de algum transtorno, ele precisa mostrar
prejuízos na vida da pessoa, senão não dá para você falar que a pessoa é o que ela tem tal transtorno. Se não tem prejuízo, não está dentro de um transtorno. Você pode ter dificuldades. Dificuldade não necessariamente está associado a algo que afete a sua vida dessa forma negativa, né? Que atrapalha a sua vida. Então, de acordo ali com a lista, né, não oficial da Samantha Craft, como que então esses traços podem aparecer? Dificuldade em manter amizades por sobrecarga social, cansaço extremo após eventos ou conversas longas, burnout autista após longos períodos de mascaramento, sentimento constante de inadequação e dúvidas sobre quem realmente são. Vou só tentar dar um resumo, né, nessas características todas. Quando a gente fala de dificuldade de manter amizades, não necessariamente é pela sobrecarga social. Às vezes é ela por ela não entender essa parte que eu falei lá atrás, né? Essa parte sutil e implícita dos jogos sociais, das interações, ela não consegue entender como que funciona a amizade. E o que acontecia era muito comum acontecer comigo. Eu tinha amigas e que simplesmente elas desapareciam da minha vida. Eu nunca sabia o porquê. Eu sempre tive a sensação e a impressão que as pessoas saíam da minha vida porque sei lá o que eu tinha feito de errado, o que tinha acontecido, mas puf, desapareceu, sumiu. Nunca ninguém veio, chegou e falou para mim, Fê, tal atitude sua me fez me sentir assim, assim, assim. E olha, eu como uma pessoa pessoas, de modo geral, realmente têm dificuldade de lidar com críticas, certo? Quando alguém te aponta algo, você errou, olha, isso daqui me machucou, as pessoas normalmente entram no modo defesa. Para uma pessoa autista, isso é muito mais intenso, é muito maior. Para um adolescente, então, que está naquele boom, né, de transformação e de mudança, né, completa, então, pode ter acontecido às vezes da minha reação ter sido mais agressiva, sim, né, com essas pessoas, e aí por isso que elas se afastaram, mas eu não posso afirmar aqui para vocês que essas pessoas sumiram da minha vida dessa forma por isso, porque eu não sei. De fato, o porquê que elas se afastaram. Então, muitas pessoas, né, muitas meninas, mulheres, e homens e meninos podem ter esse tipo de fala. A pessoa simplesmente foi embora e não voltou nunca mais, tipo, só parou de falar comigo. E a gente às vezes fala assim: "Ah, OK, sofre ali por um tempo e depois segue", né? E aí toda essa parte de cansaço, do burnout, isso tudo tem a ver com justamente com o excesso de masking, né, dessa camuflagem social que a pessoa autista, né, a mulher autista, ela faz para poder estar em sociedade, ser aceita, interagir com pessoas, trabalhar, estudar e tudo mais, né? E o sentimento constante de que ela é inadequada, né? E não saber exatamente quem elas são, porque imagina só, você passa uma vida inteira fazendo isso. Eu tô nessa fase agora de descobrir quem eu verdadeiramente sou, porque eu fiz tantos masking a minha vida inteira que agora eu preciso saber o que faz parte de mim e o que faz parte desse recurso, né, dessa defesa. Então eu tô nessa fase de descobrir e de achar que eu sou inadequada. Isso tem melhorado, aliviado, mas isso ele permanece em mim, então eu me cobro muito internamente. Você não vai conseguir perceber isso eu aqui falando com você, mas aqui dentro eu já tô me julgando, me criticando, me sentindo errada. Será que eu falei alguma coisa errada no vídeo anterior ou aqui agora? Então tem esse sentimento envolvido, né? Mas eu sei do que eu tô falando, então eu tenho propriedade no que eu tô dizendo, mas não significa que o sentimento não exista. Deu para entender essa diferença também? Agora a gente vai passar então para o último critério, que seria o critério 5, que é as dificuldades, elas não são explicadas por deficiência intelectual de acordo com o DSM-5, né? Ou seja, o diagnóstico é independente do nível intelectual da pessoa. E é muito comum no imaginário das pessoas, quando a pessoa fala assim, a pessoa é autista, é automático. A pessoa acha que a pessoa é deficiente intelectual.
Porque por muitos anos o autismo, que seria ali do nível 3 de suporte, é muito mais propensos a terem deficiência intelectual, justamente por todo esse comprometimento em todas essas áreas que eu falei aqui dos 5 critérios, que é muito mais explícito, é com muito mais dificuldade, né? Eles nem sempre conseguem, né? Eles não fazem o mascaramento, enfim, tem todas essas dificuldades. E é muito comum eles terem mais deficiência dentro do nível de suporte 3. É muito mais comum a gente ver crianças, adultos com a deficiência intelectual, né? Então, há muito tempo o autismo era visto assim, como uma pessoa que tinha uma deficiência intelectual, né? E não nos níveis 1 e 2 de suporte, às vezes não tem essa explicação, né? Mas não significa que uma pessoa de nível 3 seja também deficiente intelectual. Estou dizendo que ela tem uma predisposição a também ter a questão da deficiência intelectual, que, para falar da sigla, que seria o DI, né? Aí de como que dentro ali da Samantha Craft, o que ela fala ali na lista não oficial, como esses traços podem aparecer. Muitas têm inteligência verbal alta e senso analítico aguçado, né? Elas são bastante prolixas, elas falam bem, elas conseguem verbalizar bem e tudo mais, né? E a parte do senso analítico aguçado, ela consegue analisar todo o ambiente, a pessoa, né? Eu aprendi a observar muito a linguagem das pessoas, né? Como elas falam, como elas se comportam. Então, eu consigo automaticamente, de uma forma muito rápida, ver dentro do ambiente aonde são as saídas de emergência, qual é o lugar mais seguro para eu estar, e aí eu já faço essas coisas muito rápidas, né? Então, eu consigo ter essa capacidade analítica que, claro, que com a profissão que eu tenho, fez eu aprimorar cada vez mais essa capacidade de análise, né? Eu trabalho analisando pessoas, né? Inclusive, né? Usam o raciocínio e a linguagem para compensar dificuldades sociais, criando uma imagem de competência que mascara a vulnerabilidade. Esse acho que já ficou bem claro, eu não precisaria estar explicando, né? Mas se você tiver dúvida, não tem problema, você pode colocar nos comentários, né? Que aí depois, ou mandar no direct, enfim, mandar alguma mensagem que eu também posso estar respondendo a perguntas. Continuando nesse critério, essa habilidade de falar bem é justamente o que faz muitos profissionais duvidarem do diagnóstico. Porque lembra que num dos critérios fala dessa questão da comunicação, né? Que ela tem dificuldade e tudo mais, na parte da comunicação. As pessoas acham que porque a pessoa fala bem, ou ela tenha bom contato visual, ela não é autista, que era o meu caso, né? Se eu levantasse qualquer hipótese com os profissionais anteriores que me acompanharam, né, psicólogos, eu falar, eu acho que eu sou autista, eles não acho que acreditariam em mim, né? Justamente porque eu sou uma pessoa muito bem articulada, eu consigo falar bem, eu tenho uma boa compreensão de mim mesma. Então, tem várias coisas. Eu até também, até pouco tempo atrás, também duvidava que eu pudesse ser, até eu começar a estudar sobre autismo e autismo em mulheres, né? Então, é normal isso acontecer, infelizmente, mas que bom que isso está mudando, né? Então, para a gente entender que essas mulheres, né, que hoje estão sendo diagnosticadas, né, tardiamente, assim como eu, elas passaram anos tentando entender por que elas se sentem ou se sentiam sempre diferentes, né? Por que que elas não se encaixadas, né? Elas sentiam que elas não se encaixavam. Elas podem ser elogiadas por serem fortes e inteligentes, mas elas sempre estão em alerta constante, né? Analisando tudo, tentando prever todas as reações e tentando controlar todos os comportamentos, e é esse esforço que gera a exaustão, que pode ter a questão do burnout, pode ter o colapso nervoso, enfim. Não só emocional, né? Física, porque o burnout ele ataca a parte física também. E a camuflagem social, que as pessoas endeusam, acham isso a coisa mais incrível, mais maravilhosa do mundo. Claro, gente, para a gente viver em sociedade, eu sei que a gente precisa
fazer esses mascaramentos. Isso seja eu enquanto pessoa autista, ou seja quem não é autista, que seja uma pessoa típica, né, que tem o seu desenvolvimento, neurodesenvolvimento ok, né, dentro do padrão, enfim. Só que quando é algo constante em todo momento, com qualquer pessoa, até as pessoas ali da confiança dela, ela às vezes ela tá ali fazendo mesmo a camuflagem social, né, tem esse custo alto, né, porque elas se moldam para não parecer estranha, porque dentro delas elas estão se sentindo estranhas o tempo todo, que acha que: isso aqui não é normal, isso aqui tá estranho", enfim. Então, qual é o preço que elas pagam? As crises, eu já tive crises no meu trabalho, não como psicóloga clínica, né? Porque o espaço clínico, para mim, é um ambiente muito mais seguro, porque é só meu, basicamente, né? Eu e meu paciente. Então, eu não tenho que fazer necessariamente o mascaramento social que eu faço em lugares em que tenha muito mais pessoas. Então, todas as vezes que eu trabalhei em empresas, por exemplo, eu tive dificuldades nisso, então eu não fiquei muito tempo no trabalho, eu era demitida e muitas vezes não sabia por quê, né? Porque eu tinha essas crises, enfim, de sobrecarga, de ansiedade. Fala-se muito da sensação de vazio. Comigo não é. Eu achava que era vazio, mas na verdade não era. Era porque eu sentia demais. Sabe aquela sensação quando você tem uma dor muito, muito, muito intensa, muito, muito grande e simplesmente seu cérebro amortece ela, parece que você não tá sentindo mais nada? Essa sensação. Então, por isso que parece que é vazio. Eu sinto demais. Então, hoje eu consigo entender a sensação desse vazio que as pessoas falam, né? Muitas dizem, não sei quem eu sou, eu não sei quem que eu sou quando eu não tô tentando agradar, eu não sei quem eu sou quando eu não tô tentando me moldar, então é bem comum isso. E a questão do diagnóstico tardio, né, que é o que acontece frequentemente, quando ele chega, ele vem acompanhado de alívio e de luto, né? Alívio porque finalmente você entende que você realmente é uma pessoa que funciona diferente. Alívio porque todos os seus sofrimentos e crises e dificuldades e dores que você passava, crises existenciais que você tinha, todos os seus questionamentos são respondidos. Também você passa pelo luto, por tudo que você, né, o que se perdeu, né, tentando ser alguém aceitável pela sociedade, o luto por caraca, se eu soubesse disso antes, eu poderia ter evitado tanta coisa, poderia ter sido tão diferente. Eu vejo, quando eu vejo todos esses estudos recentes, né, para crianças autistas, recebendo todo o acompanhamento delas, as que conseguem, porque não é todas as famílias que conseguem dar esse apoio, esse suporte para as crianças, porque custa muito caro. E quando eu falo de custar muito caro, não é só financeiramente, não, porque as mães que cuidam dessas crianças, né, ou os pais ou os familiares também têm que ter uma dedicação extrema, porque é extremamente exaustivos para essas famílias que cuidam das crianças. Porque são vários suportes, várias terapias, vários acompanhamentos. Aí tem a escola, né, que a inclusão ela ainda falha, né? Mas eu vejo muitos profissionais dedicados a incluir, a ver essa criança, esse jovem sendo incluído nas escolas, né? Ainda a gente está caminhando a passos lentos, né? Mas tem esse luto de quando eu vejo todo esse apoio, todo esse suporte, eu falo assim, caraca, eu poderia ter evitado tanta dor, tanto sofrimento. Eu teria me machucado tão menos, né? Eu saberia lidar muito melhor comigo. Por outro lado, eu também consigo entender que
Sim, em 2013, quando eu estava lá estudando para o meu possível TCC, porque daí depois eu mudei de TCC, não foi esse tema do autismo. Se naquela época, em 2013, o autismo era pouquíssimo estudado, era ainda visto, né, como algo extremamente caricato, estereotipado, né? Não tinha mesmo como a minha família ir atrás, porque eu falei, eu andei, eu não apresentei dificuldades grandes na escola. Talvez ali no começo da alfabetização, pelo tamanzico da letra que eu fazia, já dava para ver que tinha alguma coisinha ali. Mas passou, né? Porque depois eu fui treinando, fui desenvolvendo, eu tive muito estímulo da minha família, dos meus professores, então passou desapercebido. Hoje, olhando para minha infância, eu consigo ver todas essas dificuldades, todas essas características. Então tem isso. Então quando a gente reconhece o autismo, né, que ele não muda quem a mulher é, apenas dá nome ao funcionamento que sempre existiu, isso traz alívio. Porque é isso, eu sempre funcionei assim, eu nasci assim, né? Então, essa parte do autoconhecimento, ele permite muito a gente reconstruir a nossa própria autoestima, a gente consegue ajustar o ritmo da nossa vida, a gente consegue entender quais são os ambientes que realmente são bons para nós ou não, entender quais pessoas também a gente quer se espelhar, né, ou conviver, né? Então isso é importante, né? E o olhar da sociedade precisa também acompanhar essa mudança. Então, por isso que eu tô fazendo esses vídeos, obviamente que aqui no meu canal, né, nas minhas redes, quando eu tive, né, essa questão de querer fazer vídeos para orientar pessoas, conscientizar pessoas, eu não quero focar só na neurodiversidade, né? Eu quero falar sobre outros temas de autoestima, de autocuidado, de autoconhecimento, porque quanto mais a gente se informa, melhor a gente se torna, mais a gente se aceita, porque às vezes o mundo realmente não vai aceitar quem a gente é. Mas quando a gente se aceita, o nosso posicionamento, a nossa postura perante o outro muda, porque eu entendi que eu não consigo controlar, ter controle, né? Eu não consigo controlar e ter controle sobre o outro, mas eu posso ter de mim mesma minimamente, né? A gente precisa dar visibilidade e dar dignidade às pessoas. E isso é geral, não é só as pessoas autistas. Então, por isso que eu gosto muito do termo equidade. Porque não adianta você dar igualdade se você não está dando a parte da equidade, porque a equidade é você dá todas as ferramentas necessárias, ou seja, todos os suportes, todos os acompanhamentos para que ela que se ela consegue se equiparar com aqueles que já estão nesse lugar. Entendeu? Porque se você dá a igualdade sem dar todas as ferramentas, os suportes necessários, ela não vai se igualar àquela pessoa. O desenvolvimento dela vai ficar assim, vai ficar desigual. A equidade coloca nesse lugar, né? Então, para a gente encerrar, né? O autismo é real em mulheres, sim, por mais que seja confundido com transtorno borderline, transtorno bipolar, né? Ou outros transtornos, ele é real, complexo e diverso. Cada pessoa, ela precisa estar dentro dentro de todos os critérios do DSM, porque se ela não estiver, né, comprometimento em todas essas áreas, ela não vai ser diagnosticada como autista, né? Vai ter outro diagnóstico e precisa fazer uma avaliação melhor, né? Uma investigação melhor a respeito. Então, com informação e acolhimento, essas mulheres não precisam mais se esconder para existir, porque é sobre isso, não ter vergonha de ser quem se é, apesar de todas as dificuldades. Eu agradeço por mais um vídeo, né, neste canal, né, por vocês estarem aqui me acompanhando. Se tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, estou aqui aberta a responder, a ouvir e acolher. Até o próximo vídeo.